Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Espero que vocês estejam bem, estudando bastante. Galera, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre refração luminosa, tá? Então, refração da luz. O que seria esse conceito, né, de refração da luz? E também a aplicação desse conceito, tá? Em alguns dispositivos ópticos que a gente encontra no dia a dia e também algumas situações do dia a dia, por exemplo, o fenômeno da miragem, tá? É uma aula um pouco extensa, né? Mas vamos que vamos, ok? Na verdade, essa aula 7 aí de vocês são várias aulas juntas, né? Uma aula só, ok? Bom, o que seria a refração luminosa, né? Da luz, né? A refração da luz, galera, é o seguinte, né? É um fenômeno que envolve a passagem da luz de um meio para outro, e nessa passagem da luz, ela vai mudar a sua velocidade. Na verdade, ela muda a velocidade, né? E ela sofre um desvio, tá? Então ela sofre desvio porque ela muda a velocidade. Bom, você já deve ter visto uma imagem desse tipo aqui, né? No seu dia a dia, né? Ou seja, se você olhar um copo, colocar um canudo num copo com água, o que vai acontecer? Se você olhar o canudo por fora, parece que ele vai estar quebrado, né? Ó, tá vendo que ele parece quebrado aqui nessa posição? É por quê? É porque quando a luz bate no canudo, né? E vai até o seu olho, então para você enxergar esse canudo, né? Tá? Vamos supor que o seu olho esteja aqui, ó. Para você enxergar esse canudo, a luz tem que bater nesse canudo, obviamente, né? Ela bate no canudo. E a hora que ela bate no canudo, ela vai refletir no seu olho, né? Ou seja, mas só que é o seguinte, na hora que ela bate no canudo, ele está dentro da água. Então na hora que ela bate no canudo e vai da água para o ar, ela sofre um desvio. Então para você pareceria que ele estivesse aqui o canudo, mas ele vai estar aqui embaixo. Então na verdade esse desvio de velocidade, esse aspecto, né, de parecer que ele está quebrado o canudo, é na verdade porque a luz sofre um desvio na hora que ela passa da água para o ar. E aí parece para você que o canudo está quebrado, porque na verdade a luz que bate por fora da água, né, no canudo, para você enxergar, ela não tem desvio nenhum, né? Então você enxerga o canudo onde ele realmente está. Agora a luz que está, aliás, o canudo que está dentro da água, a luz que bate lá dentro, o canudo, ela vai sofrer um desvio. Então para você parece que aquela parte do canudo que está abaixo da água, parece que ele está em outra posição. Então, meio que essa parte de cima, né, do canudo não coincide com a parte de baixo, porque a parte de baixo você está enxergando a imagem do canudo. E a parte de cima você está enxergando o canudo realmente onde ele está. Então parece que ele está quebrado, né? Então essa ilusão óptica, vamos dizer assim, é devido ao fenômeno da refração da luz, tá? Então essa aqui é a ideia. Bom, a luz branca a gente tem que lembrar, né, que ela é composta pelas cores, as cores do arco-íris, entre aspas, né? Monocromáticas aí. Então a luz é uma radiação policromática, né? Formada por várias cores, né? Pô, mas por que vai influenciar, Sr. Lucas, isso daí no estudo da refração? É porque é o seguinte, cada tipo de cor, cada cor tem uma frequência, tem uma velocidade. Então, e também a gente vai ver que ela tem um índice de refração diferente. Então, se você fizer uma luz azul, violeta, verde, anil, né? Ela passar por um meio, ela vai ter diferentes velocidades nesse meio. Então é importante a gente saber os diferentes tipos de radiação que compõem a luz branca, né? No caso é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, né? O famoso VLAVAV, né? Ensinei vocês em sala de aula aí a falar isso, né? VLAVAV, VLAVAV. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, VLAVAV. Beleza? Bom, então o que seria, como é que eu vou medir essa refração da luz, né? Então, para medir essa refração, a gente tem o chamado índice de refração absoluto. Bom, a definição desse índice é a seguinte: é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, tá? E a velocidade, né, da luz naquele meio que você está considerando. Então, por exemplo, a simbologia de refração, a gente usa esse nzinho aqui, que na verdade é esse n aqui, ó, né? Que é o eta do grego. Então, o índice de refração, na verdade, ele mede, né, a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio em questão. Então, por exemplo, quem que seria a velocidade da luz no ar? Ela seria, aliás, quem que seria o índice de refração do ar? O índice de refração do ar, que é o índice do meio, tá? Então, ó, o índice do ar, né, seria a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no ar, tá? E esse índice, né, ele é sempre o quê? Ele é sempre, no caso, maior ou igual a 1, né? Porque, na verdade, se você pegar o próprio ar, né, a gente considera que o índice do ar ele é 1, tá? Que é igual ao do vácuo. Ou seja, a velocidade da luz no ar é igual ao do vácuo, entre aspas, né? Não é. Mas a gente considera, e aí ele fica igual a 1, tá? Porque aqui ficaria C sobre C. Eu cortaria aqui, daria 1, né?
E tá bom? Ok? Então lembrando aí que a velocidade da luz no vácuo, ela vale 3,10 metros por segundo, né? Então, geralmente a velocidade, né, vai acontecer isso mesmo. A velocidade da luz em outro meio ela vai ser menor que a no vácuo, né? Porque o vácuo não tem resistência, né? E em outro meio ele vai oferecer mais resistência do que o vácuo, lógico. Ok? Então, esse índice geralmente ele vai ser maior que 1, tá? Existem alguns casos que o índice é negativo, tá? Mas isso a gente chama de metamateriais, é material feito em laboratório, é outro caso. Tem gente que fala, não existe índice negativo. Existe. Só que a aplicabilidade dele é outra, tá? Então ele não é natural, vamos dizer, não é um vidro, não é um plástico, não é, né? É um metamaterial, é um outro caso à parte aí, tá? Então o índice, né, de refração absoluto, ele mede a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio em questão. Então, por exemplo, eu quero saber o índice de refração do vidro, né? Por exemplo, absoluto do vidro, tá? Vai ser o quê? Ele vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido, né, pela velocidade da luz naquele vidro, né? Então assim funciona os demais materiais, tá? Beleza? Então a tabelinha aqui ela indica para mim o seguinte, ó. O que ela me mostra? Ela me mostra o índice de refração de diferentes materiais, né? Para diferentes materiais, né? Então, por exemplo, aqui o índice de refração do ar, né? Por exemplo, da água, do vidro, glicerina, álcool etílico, diamante e acrílico. Então, para cada tipo de meio, eu vou ter um índice diferente, né? E o índice e assim, o material que ele apresentar maior índice, por exemplo, aqui, ó, o diamante. Então, o diamante ele apresenta maior índice de refração absoluto, né? Então, a gente fala que esse diamante, todos esses meios que estão aqui, ele é o meio mais refringente, tá? Esse é o nome que a gente usa. Não é refrigerante, não. É refringente, né? Tem aluno que fala refrigerante. Então, esse é o meio mais refringente, ou seja, que possui maior índice de refração. E, obviamente, nós temos o meio menos refringente, né? No caso aqui, o ar é o meio menos refringente. O que significa isso, né? Menos refringente e mais refringente. Menos refringente é que vai desviar menos a luz. E mais refringente é o meio que vai desviar mais a luz, tá? Então aqui o índice de refração para diferentes meios aí de propagação da luz. Tá ok? Bom, a outra tabelinha, que é essa daqui, o que ela te mostra? Ela te mostra os diferentes índices de refração no vidro para diferentes cores. Então você percebe que se você mudar a cor, né? Se você mudar o tipo de radiação, né? Então luz violeta, azul, verde, amarela, alaranjada e vermelha, você também muda o índice de refração em um certo material. Então, embora o índice de refração seja do material, mas para diferentes cores, né, esse índice ele varia. Tá? Então no caso aqui, o violeta, né? Violeta é o maior índice, né? E a cor vermelha é o menor índice, tá? Tá aí. Então, se você pegar, né, qual que é a luz que sofreria mais desvio aqui, né, entre a violeta e a vermelha? A violeta. Então, essa violeta, ela vai sofrer mais desvio do que a vermelha, por exemplo. Depois, mais para frente, né, em outro tópico da aula, isso eu vou abordar isso aqui de novo e vai ficar mais claro para vocês. Eu vou fazer uma aplicação, tá, dessa ideia aqui de índice, velocidade e desvio. Beleza? Lá na parte de prismas ópticos. Bom, nós temos o índice de refração absoluto e temos o índice de refração relativo. O nome está dizendo, né? O relativo ele vai relacionar dois meios, tá? Então a simbologia de índice de refração relativo é essa daqui, ó. Então, índice N de A em relação a B. Então, o que seria o índice de A em relação a B? Seria o índice do meio A dividido pelo índice do meio B. Então, na verdade, né, o NAB vai ficar NA por NB. Então, a gente pode colocar assim, ó. Por exemplo, vamos fazer aqui de roxo. Então, vamos lá. NA,B. Quem que é o NA,B? É o NA dividido por NB. Mas a gente viu agora há pouco o que é o N? O N, que é o índice, ele é C sobre V. Então, se eu estou falando que é o NA, o que é o NA, né? O índice do meio A. Ele vai ser C sobre a velocidade no meio A. Então, no lugar do NA, eu vou colocar C sobre VA. Quem que vai ser o índice B? Ele vai ser C dividido pela velocidade no meio B. Então a gente vai repetir a primeira equação, né, a primeira fração, e vamos inverter a segunda, né? Então vamos repete a primeira, né, divisão de frações, e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente pode cortar aqui, né, C com C. Conclusão, né? Conclusão é a seguinte, que NA sobre NB é igual
AVB sobre VA. O que isso aqui é importante para mim, né? Bom, essa equação aqui, nessa relação, me diz o seguinte, que índice e velocidade, eles são o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, se o meio A ele tem um índice de refração, né, maior, então a sua velocidade vai ser menor, tá? Então, se uma onda, por exemplo aqui na tabelinha, né, você percebe que a cor violeta, ela tem um índice maior que a cor vermelha, tá? Isso analisando o mesmo meio, tá, pessoal? Então, se eu pegar aqui, ó, índice do violeta, ele é maior que o índice de refração do vermelho. Vamos chamar de V e de V. Então, pela lógica, né, se o índice é maior, então a velocidade de propagação da cor violeta, ela vai ser o quê? Menor que a velocidade de propagação da cor vermelha. Tá? Então, índice de refração e velocidade de propagação são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Guarda isso daí. Então, aqui com certeza, né, quando a luz violeta e vermelha incidirem num bloco de vidro desse tipo aqui, quem vai sofrer mais desvio vai ser o violeta. Mas quem vai ser mais rápida vai ser a vermelha. Tá? Essa ideia é muito importante. Então, aqui no caso do índice de refração absoluto, você pode trocar aqui, ó, você pode colocar tanto NA por NB, como você pode colocar VB dividido por VA. Beleza? Bom, aí nós temos então as leis da refração para poder explicar esse fenômeno, né? Então, a primeira lei da refração fala o seguinte: o raio incidente, o raio refratado, né, e a normal estão no mesmo plano. Muito parecido com a lei da reflexão, né? Então, o raio incidente é esse cara aqui, está incidindo. A hora que ele incide numa superfície de separação, né, nós vamos traçar aqui a normal, né? Normal sempre perpendicular à superfície, né? Então, ele incidiu aqui no ângulo de incidência. Lembrando que o ângulo de incidência é entre a normal e o raio, ok? Incidiu. Olha o que aconteceu com ele. Ele sofreu um desvio, né? Então ele passou para outro meio 2 aqui, ó. Pode ser, por exemplo, do ar para a água, né? Por exemplo, ou do ar para o vidro, né? Enfim, tá? Na hora que ele passa para o meio 2, ele sofre um desvio. E neste caso, se ele passa do ar para a água, nós veremos daqui a pouco que ele aproxima-se da normal, ó. Então, na verdade, esse raio ele iria para cá, né? Ó, esse seria o caminho normal dele, né? Ele diminuiu o ângulo aqui, né, de refração, para baixo, tá? Então houve o que? Uma mudança de velocidade devido a uma mudança de meio, né? E esse raio sofreu um desvio, tá? Mas o normal, né? A reta normal, o raio incidente e o raio refletido, eles estão no mesmo plano, que é o plano aqui do PowerPoint, né? O plano como se fosse uma lousa ou uma projeção, ele tivesse no mesmo plano, tá? Ele não estaria fora do plano, ok? Bom, a segunda lei da reflexão, né, que é a lei de Snell-Descartes, aí, a gente vai usar a formulinha de Snell-Descartes, fala o seguinte, que a razão entre o seno do ângulo de incidência, né, e o seno do ângulo de refração depende apenas dos meios dos quais a luz se propaga. Então, assim, galera, quando essa luz, né, ela incidir no meio, a gente vai usar a lei de Snell-Descartes. Você vai usar bastante isso daqui, que fala o seguinte, vamos supor que ela incide aqui, né, do ar, ela passa do ar para a água, né? Essa radiação. Então, vamos supor que ela vem aqui, né? Ela incida aqui, bate aqui. Ela iria para cá, né? Mas ela não vai. Por quê? Porque ela encontrou outro meio de separação. Onde ela bateu, eu vou traçar normal, tá? Normal sempre perpendicular à superfície, a gente faz ela pontilhado. Aqui, normal, perpendicular à superfície. Esse raio, na hora que ele passar para o meio água, vamos dizer assim, né? Ele vai sofrer um desvio. Então, você vê que ele desviou, né? Você vai ter aqui um ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência é entre a normal e o raio. E um ângulo de refração, que é também entre a normal e o raio. Certo? Então, aqui geometricamente a gente pode analisar o seguinte, que esse desvio está relacionado com os ângulos de entrada e saída, né, de incidência e refração, e também com os meios que estão aqui. Então, a lei de Snell-Descartes, né, que é N1 seno 1 igual a N2 seno R, né, ela mede para mim essa refração que aconteceu aqui. Então, ela relaciona o índice de refração do meio com o ângulo de incidência e com o ângulo de refração. Tá? Então, N1 seno I é igual a N2 seno R. Né? Ou seja, você pode até falar assim, né? Para você decorar essa relação de Snell-Descartes, você pode colocar assim: ah, você costuma ir à igreja? Né? Você pode fazer essa pergunta. Você vai responder assim, ó.
Você costuma ir à igreja? Você vai responder assim, ó, não sei ir, não sei rezar. Ó, não sei ir, não sei rezar. É bem legal, dá pra você decorar isso aqui facinho. Tá? Ou você decora N1 sendo I igual a N2 sendo R, né? Então você pode colocar a fórmula assim, né? Que relaciona aqui os ângulos com os índices, né? Ou você pode, por exemplo, colocar a fórmula assim, né? Ou seja, seno I sobre seno R é igual a N2 sobre N1 igual a V1 por V2, tá? No caso aqui o 1, ele representa... Vou botar uma legenda aqui para vocês. Vou apagar isso aqui. O 1, ele representa a incidência, tá? O 1 seria como se fosse a incidência, né? Tudo que está no modo de... Tudo que está na incidência. E o número 2 representa a refração, tá? Então aqui no nosso caso, né, quem que seria o 1? O 1 seria o ar, né? Que seria a incidência. E o 2 é que seria a água, tá? Ok? Então a refração está na água, né? Até 2, tá? Então assim, vamos analisar essa fórmula aqui. Seno I por seno R é igual a N2 sobre N1, que é igual a V1 por V2. Ou seja, o que você percebe aqui? Que quanto maior o ângulo, vamos supor que o I seja maior que o R. Então, se o I ele é maior que o R, nesse caso ele é verdade, consequência, como os senos eles são inversamente proporcionais aos índices, ó, aqui está I e R, né? O I é o 1, ó, incidência, né? E o R é o 2. Então, como o I é maior que o R, consequentemente, o N1 ele é menor que o N2, ou seja, ângulo e índice são inversamente proporcionais. Tá? Então aqui você percebe o quê? Que o I é maior que o R, né? Então o meio 1 é menor que o meio 2. Onde o ângulo é maior, o índice é menor. Agora, se você for analisar a velocidade, você lembra que eu falei anteriormente, né? Que velocidade e índices são inversamente proporcionais. Então aqui se I é maior que R, N1 é maior que N2. E por consequência, V1 vai ser maior que V2. Lembra o seguinte, sempre a velocidade ela acompanha os ângulos, ó. Então I maior que R, então V1 maior que V2. Ou seja, a velocidade da luz no meio 1 ela é maior que a velocidade no meio 2, porque no meio 1 está o ângulo de incidência e no meio 2 está o ângulo de refração. Agora, o índice ele é contrário aos dois, certo? Então o índice ele é contrário ao ângulo e contrário à velocidade. Como assim contrário? Se o ângulo de incidência é maior que o de refração, então o índice do meio 1 é menor que o meio 2. Mas a velocidade é maior, né? Porque velocidade e índice são inversamente proporcionais. Onde o meio que tem maior índice vai apresentar para aquela radiação a menor velocidade. Então ela vai ser mais lenta naquele meio que oferece maior resistência à passagem da luz, tá? Que seria maior índice. Beleza? Bom, então, pessoal, a gente pode ter aí três situações possíveis, tá? A primeira delas é o seguinte, quando o raio passar do meio de menor índice para o meio de maior índice, né, N1 menor que N2, ou seja, quando ele passar do meio menos refringente, né, que é o de menor índice, para o meio mais refringente, ele vai se aproximar da normal, tá? Aqui, ó, quando o raio passa do menos refringente para o mais refringente, ele se aproxima da normal. Então você percebe o seguinte, né, que o raio, né, a direção dele original seria essa, ó, ele entrou com um ângulo de incidência aqui, né, com a normal, izinho, né, e aí ele viria para cá, né, nessa direção. O que aconteceu com ele? Ele se aproximou da normal. Então o ângulo de incidência ele é maior que o ângulo de refração. Ou seja, quanto maior o ângulo, então se o I é maior que o R, então o N1, que é o índice do meio 1, ele é menor que o índice do meio 2. Lembra que ângulos e índices são inversamente proporcionais. Então por isso que na fórmula aqui, ó, é seno de I sobre seno de R, né? Lembra que quanto maior o seno, maior o ângulo, maior o seno. Então seno I, seno R, N2 para N1. Por isso que eles estão invertidos, né? Porque eles são inversamente proporcionais. E além disso, né, essa mudança, né, esse desvio do raio, ele é ocasionado por uma variação da velocidade do raio. Então, na hora que o raio passa do meio 1 para o meio 2, acontece uma redução da sua velocidade. Porque lembra quando o ângulo diminui, a velocidade também diminui. Lembra sempre disso, galera, que a velocidade ela acompanha o ângulo, tá? Então, se o ângulo aumenta, a velocidade aumenta. Se o ângulo diminui, a velocidade diminui. E ambos são inversamente proporcionais ao índice, tá? Uma outra situação que a gente pode ter é essa ao contrário, né? Agora o N1 ele é maior que o N2, ou seja, ele passa do meio, o raio passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então essa mudança, né, de meio acarreta uma variação no ângulo. Então se o ângulo, né, agora se o meio 1
ele é maior que o meio 2, né, o índice, então o ângulo agora de incidência ele é menor que o ângulo de refração. Então aqui nós temos N1 maior que N2, lembra que o índice e ângulo são inversamente proporcionais, então o I ele vai ser menor que o R, né? Porque o I está no índice no meio 1, tá? Então o que você percebeu aqui é o seguinte pela figurinha, né? O raio iria para cá, ó, a direção original dele, né? Nessa direção aqui, o que aconteceu com ele? Ele se afastou da normal, ó. Ele aumentou, né? O ângulo aumentou aqui de refração, certo? E com isso acontece o aumento da velocidade. Por quê? Porque a velocidade sempre acompanha o ângulo, né? Então se o ângulo aumentou, a velocidade também aumentou, ok? Então quando o raio passa do meio mais refringente, que é o de maior índice, para o meio menos refringente, ele se afasta da normal. Então do menos para o mais ele se aproxima, do mais para o menos ele se afasta. Beleza? E uma última situação que pode acontecer, né, é o raio não sofrer desvio, né? Quando acontece isso? Quando os índices de refração são iguais, né? Ou seja, o meio 1 e o meio 2 são iguais no mesmo meio, por exemplo, ar e ar, né? E quando o raio incide perpendicularmente à superfície. Então, assim, se ele eu posso ter até meios diferentes, mas se ele incidir perpendicularmente à superfície, 90 graus, né? Qual que é o ângulo de incidência aqui? O ângulo de incidência, lembra que isso pode confundir você. Você pode pensar que o ângulo de incidência aqui é 90 graus, tá? Não é isso daqui. O ângulo de incidência, você tem que lembrar que é entre o raio e a normal. Então, se você está aqui com a sua superfície de separação do meio 1 e do meio 2. A normal só está aqui, né? 90 graus com superfície. Se o raio incidir em cima da normal, né? Em cima da normal, bem aqui, ó, é porque o ângulo de incidência é zero. Certo? Então, se ele incidir em cima da normal, né, perpendicular à superfície, ele vai ultrapassar também a superfície da mesma maneira. Ele não vai sofrer nenhum desvio, tá? Ele vai passar reto. Então, essa é uma situação que pode acontecer, ou seja, quando o I e o R forem iguais a zero, tá ok? E aí, nesse caso, não vai ocorrer uma mudança de velocidade, né, porque ele incidiu perpendicularmente aí, certo? Então, não vai ter desvio para esse raio, ok? Beleza. Vamos continuar. Bom, a refração atmosférica, né, é uma consequência também, né, da refração. Ó. Ela acontece devido à refração. Se você pegar aqui as camadas atmosféricas, né, de ar, o que acontece? Se você for da Terra para o espaço, o índice de refração ele diminui. Por quê? Porque a densidade do ar diminui. Então o índice diminui, a resistência do ar, né, em relação à passagem da luz diminui. Então, por exemplo, né, se você observasse uma estrela no céu, né, um sol, a lua, na verdade esses objetos eles não estão onde você enxerga eles. Né? O que você enxerga deles é a imagem deles, devido à refração. Então, observa, por exemplo, aqui ó, esse objeto P que está aqui. Pode ser uma estrela, pode ser o sol, pode ser a lua. Né? O raio que vem, para você enxergar, né, esse ponto P, o raio que vem do ponto P, certo? Então está aqui o seu olho. Então o raio que vem do ponto P, ele tem que chegar até o seu olho para você enxergar, né? Beleza? Então o que vai acontecer, né? Ele vem aqui no raio, ó, ele vai incidir do meio. Então vamos pegar essa primeira refração aqui, ó. Vamos traçar uma normal aqui a superfície, certo? Normal a superfície. Então o raio ele vai do meio menos refringente, né? Porque o índice diminui da Terra para o espaço, né? Então do meio menos refringente para o meio mais refringente. Quando ele vai do menos para o mais, ele se aproxima da normal. Né? Então, na verdade, se você pegar o trajeto do raio aqui, ó, ele iria para cá, né? Ó, ele aproximou da normal, né? Então ele aproximou, ou seja, do menos para o mais, né? Certo? Então, devido a esse fenômeno de refração, né, o raio que está aqui embaixo, ele vai sofrendo uma refração aqui na primeira camada atmosférica, né, vamos dizer assim, depois outra refração aqui, depois outra refração aqui, até chegar no olho da pessoa. Mas, na verdade, o que a pessoa enxerga é o quê? É esse prolongamento aqui reto, ó. É o prolongamento do raio que ultrapassou. Então, na verdade, a pessoa vai enxergar, né, esse objeto nessa posição aqui aparente, né, na posição onde estaria, por exemplo, uma estrela. Tá? Então, o objeto está aqui embaixo, mas ela está enxergando ele aqui em cima. Então, esse fenômeno é devido à refração luminosa. Beleza? Então, aqui temos o exemplo do Sol, né, mesmo exemplo. Ó. Então, a pessoa enxerga o Sol aqui, né, a imagem do Sol, mas o Sol, na verdade, ele está aqui, né, aqui é a linha do horizonte, né, que seria a do horizonte em relação à pessoa, né? Em relação à Terra, tá? A mesma coisa para o Sol aí e a mesma ideia para a Lua também, né? Então a pessoa está aqui, né? Enxergando a Lua, né? Então a Lua na verdade, né? A pessoa enxerga a Lua onde? Enxerga ela aqui, né?
Na verdade, a Lua ela pode estar aqui, né? Tá vendo? Devido também a esse fenômeno da refração, tá? Então, tudo isso é possível devido à refração. Então, a gente pode perceber como é que ela interfere no nosso dia a dia, né? Então, a posição da Lua não é onde você enxerga, né? A posição real dela, vamos dizer assim. Beleza? Bom, aí temos um outro fenômeno relacionado, né? Então, a reflexão, a refração da luz, que é a chamada reflexão total da luz. Isso é um fenômeno bem interessante, que ele também ele é responsável por algumas situações do dia a dia que a gente nem imagina. Já já eu comento com vocês sobre isso. Bom, o que significa reflexão total? Onde que acontece isso? Bom, a reflexão total, na verdade, ela acontece, por exemplo, para você ver quando você enxerga miragens no deserto, é um fenômeno de reflexão total. Quando você enxerga, aliás, a propagação da luz em fibras ópticas da internet, por exemplo, só é possível devido à reflexão total. O diamante, brilho do diamante, ele também, né? Ele só existe, né? Esse brilho do diamante é muito intenso, né? Em joias, por exemplo, devido ao fenômeno também de reflexão total. Também tem o arco-íris, também um dos responsáveis pelo arco-íris é também esse fenômeno de reflexão total. Ou seja, ele é o responsável por várias coisas, né? Você vê que ele está presente em várias situações do nosso dia a dia. Então, o que significa isso, né? Vamos falar sobre isso. Bom, primeiramente, esse fenômeno ele só ocorre quando o raio vai do meio mais refringente para o menos refringente, e não o contrário. Porque o contrário, não haverá situação devido ao tipo de trajeto que a luz vai fazer. Tá? Depois eu explico melhor isso. Então é o seguinte, vamos pegar aqui essa lâmpada. Essa lâmpada é uma fonte de luz. Tá? Ela está aqui embaixo dentro d'água. Tá? Então vamos pegar os raios que ela está emitindo lá. Então ela pode emitir um raio aqui, né? No caso aqui que faz 0 graus, ao qual é normal, né? A gente já viu que ele passa direto, ele não sofre desvio. Esse outro raio aqui, vamos chamar de raio 1, né? Esse raio 2, por exemplo, ó, ele vai incidir aqui na superfície da água, né? Vai sofrer refração quando ele vai do mais para o menos, ó, mais refringente a água, tá? Então ele passa da água. Lembra do índice da água? 1,33 do ar. O índice do ar é o igual do vácuo, né? Que é 1, tá? Então se o raio vai de maior índice para o de menor índice, vamos fazer de vermelhinho, né? Então se ele vai do meio de maior índice para o meio de menor índice, ó, ele vai do meio de maior índice para o meio de menor índice. Então do meio mais refringente para o menos refringente. Ele se afastou da normal, né? A normal estaria aqui, ó, certo? Ele iria para cá nessa direção, ele desviou, né? Então aumentou o ângulo dele aí. E assim esse outro raio, né, é um raio que sofreu reflexão, normal, né? Todo raio que bate aqui, a gente não mostra para não ficar confuso. Mas na verdade, quando o raio bate na superfície ali, ele sofre refração e reflexão, né? Mas a gente não fica mostrando toda hora. Aqui mostrou porque para fins didáticos, mas não é necessidade, tá? O importante aqui, nesse caso ele mostrou na verdade porque a gente está falando de reflexão total, né? Então é importante mostrar assim. Bom, então uma parcela passou, outra parte refletiu. Aqui mesma coisa, uma parcela passou, né? Outra parte refletiu. E aqui do lado mesma coisa. Mas só que você percebeu uma coisa aqui para cá, para a esquerda? Se eu continuar aumentando, pegando o raio mais externo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o ângulo de incidência. O ângulo de incidência, por exemplo, aqui, ó, nesse raio aqui, ele vai ser esse ângulo aqui, incidência. Para esse outro raio aqui que está mais afastado, o ângulo já aumentou. Então vai ter um certo momento que eu vou aumentar tanto esse ângulo de incidência aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. E você percebe o seguinte, né? Quanto mais você pega um raio mais afastado, quanto mais você aumenta a incidência, o ângulo de refração também aumenta. Então você tem aqui um I1, um R1. Você tem um I2, você tem aqui um outro R, ó. Você tem um R2 aqui. Então vai ter um certo momento que eu vou aumentar tanto esse ângulo que o raio refratado, ele vai refratar 90 graus com a normal, ó, que é esse raio aqui. Então, quando acontecer isso, quando a refração desse raio for 90 graus, esse ângulo de incidência ele é chamado ângulo limite. Então, o ângulo limite, né, é quando acontece o quê? É quando acontece, é o limite para acontecer o fenômeno de reflexão total. Ou seja, ângulo limite, né, é quando a sua incidência for igual a L, ele vai ser o ângulo cuja o meu ângulo de refração for 90 graus. A gente fala que o raio ele sai rasante à superfície, ó, tangente à superfície. Beleza? Então,
esse ângulo cujo raio sai, né, rasante a superfície de separação, 90 graus com a normal, ele chama esse ângulo limite. Então, se eu pegar um outro raio acima desse ângulo limite, né, esse raio agora, né, então eu peguei aqui um ângulo, ó, esse ângulo agora ele é maior que o limite. Então, o que você percebeu agora? Que o meu raio ele não passa mais, né, para o meio externo, né, para o ar, por exemplo. Ele vai voltar para o meio de origem, ou seja, ele sofreu o chamado fenômeno de reflexão total. Então, a partir do ângulo limite, qualquer raio que bater aqui, ó, certo? Vai sofrer o quê? Reflexão total. Isso é possível do meio mais refringente para o meio menos refringente. Por quê? Porque o raio ele vai aproximando-se da superfície e a partir de um certo ângulo de incidência, esse raio não mais passa para o outro meio, ele volta para o meio de origem. Por isso que tem que ser do mais para o menos e não do menos para o mais. É porque do menos para o mais ele não vai fazer isso. Bom, então galera, é o seguinte, né? O que seria o ângulo limite, né? Então, o limite é o menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de separação entre dois meios a partir da qual ela é totalmente refletida. Então, aqui, como a gente comentou antes, né? Se eu incidir aqui, né? Do mais, ó, então do mais refringente, né? A gente vai sair do meio mais refringente para o meio menos refringente, tá? Ao contrário, isso não acontece, do menos para o mais. Tem que ser do mais para o menos, tá bom? Então, o raio incidiu com o ângulo limite, né? A partir desse ângulo, o ângulo de refração dele vai ser de 90 graus. Então, o limite é o ângulo limite para que o raio saia rasante a superfície. Ó. Então, se eu pegar qualquer ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, vou pegar o meu raio aqui agora. Tá? Esse ângulo maior que o limite, esse raio vai fazer o quê? Ele vai sofrer uma reflexão total aqui. Como está dizendo aqui, ó, ângulo de incidência maior que o limite, o raio ele não vai mais passar, né, para outra superfície, ele volta para o meio de origem, ó. Beleza? Tudo bem? No caso aqui o meio, né, 1 maior que o meio 2. Meio 1 está embaixo, tá? No caso aqui nosso, meio 1 está embaixo. Beleza? Então do mais sempre do mais para o menos, tá? Bom, então vamos lá, né? Como é que eu vou encontrar então, senhor, esse valor desse ângulo limite, né, cara? Vamos aplicar a lei de Desigualdade. Então o que a gente sabe aqui? Que o ângulo de incidência é igual ao limite e que o ângulo de refração é igual a 90 graus. Então, né, vai ficar assim, N1 seno I, no caso o I nosso vai ser o limite, né? Igual a N2 seno de 90. Seno de 90, que é o ângulo de refração, vai ser 1, né? Então, na verdade, o N1 vezes seno L é igual a N2, né? Então ficou assim, ó, seno de L igual a N2 sobre N1. Como a gente sabe que o N2, ó, é o meio menos refringente, ele é menor, e o N1 é o meio mais refringente, né? Então ele vai do mais para o menos, certo? Então a gente vai colocar no lugar de N2 e N1, vamos colocar N menor, né, sobre N maior. Então sempre vai ser, para você encontrar o seno do ângulo limite, você vai fazer N menor sobre N maior, tá? Bom, aqui temos o exemplo da água, né? O ângulo limite da água é 48 graus. Você percebe os carinhos da piscina aqui, ó, que o ângulo limite é 48. Então qualquer ângulo acima do limite, por exemplo, esse raio roxo aqui, ó, o ângulo dele de incidência é maior que o ângulo limite, que é 48 graus. Né? Então o que você percebe? Que o raio, né, não sofre mais o fenômeno de refração. Ele sofre o quê? Reflexão total. Ele vem daqui do moleque, né, e bate aqui nele. Ó. Por quê? Porque o ângulo limite desse raio, o ângulo de incidência desse raio, né, é maior. Tá? Então até o ângulo limite ele consegue enxergar, né, os objetos fora da piscina. Ó. Por exemplo, né, esse raio que veio daqui de fora, né, ó, ele veio aqui, esse raio. Então esse ângulo aqui desse raio, então ele bateu aqui na superfície, né, veio do ar para a água, do menos para o mais, ele faz o quê? Do menos para o mais ele aproxima, né? Então, ele bateu aqui e incidiu aqui com esse ângulo. Esse 48 é o ângulo limite entre água e ar, que é esse ângulo desse raio rasante aqui à superfície. Ó. Esse raio rasante, né, 90 graus, então esse raio rasante também 90 graus aí, né, com a superfície, ó, 90 graus, tá? Esse ângulo aqui é 48. Então qualquer outro raio que eu pegar maior que 48 vai bater e vai voltar. Beleza? Como é que eu calculei esse ângulo limite da água aqui, né? Entre água e ar. Fiz a conta lá. Seno de limite é igual a NA, N menor sobre N maior. N menor é 1, que é da água, né? Aliás, que é do ar. E N maior, que é o da água. Então 1 sobre 1,33 dá 0,75. Então eu tenho seno de L, que é 0,75. Para eu achar o ângulo, eu faço uma função na calculadora chamada arco seno. Tá?
eu colocaria arco-seno de 0,75. Aí você vai encontrar 48 graus, ou seja, é o ângulo cujo seno é 0,75. Então é a função inversa do seno aí, né? Então o seno seria, se eu fizer seno de 48, eu vou encontrar 0,75, né? Agora, para encontrar o 48, eu tenho que fazer o arco-seno de 0,75, né? Algumas calculadoras, né, a função é seno elevado a menos 1, né? Na minha, por exemplo, é seno a menos 1. Então, se eu fizer seno a menos 1 de 0,75, que é o valor do seno, eu vou encontrar o valor do ângulo, né? Que me dá esse seno, que é 48 graus. Então, qualquer ângulo de incidência maior que 48 graus, aquele raio sofrerá o fenômeno de reflexão total e não mais sofrerá refração. Beleza, galera? Vamos lá, vamos continuar então. Bom, conclusões, né? Acerca aí desse fenômeno. Então, o fenômeno de reflexão total, ou reflexão interna, né, também é chamado, ele só pode acontecer quando o raio passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. E o segundo item, né, conclusão importante, a reflexão total ocorrerá quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, certo? Então, se o ângulo de incidência for igual ao limite, eu vou ter o raio rasante à superfície. Se ele for um pouquinho maior, eu vou ter já o raio sofrendo reflexão total. A gente trabalha geralmente com um exercício, ele pede o valor para você do limite, e a gente trabalha com a refração de 90 graus, tá? Bom, então aí as consequências, né, desse fenômeno, onde ele é encontrado, né? Como eu comentei já com vocês antes, ó, no diamante, por exemplo, ó, se eu pegar um ângulo de incidência menor que 24 graus, né, a luz é refratada. Então ela entra aqui, né? Mas ela pode bater aqui no diamante, então ela entrou aqui, luz branca. A gente vai ver mais daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai ver que quando a luz branca ela encontra um prisma, né, um diamante, ela sofre um fenômeno chamado de dispersão, né? Ela se dispersa, né, ela se divide em algumas cores. Então, por exemplo, aqui essa luz ela dividiu em roxo, violeta e vermelho, né? Vamos dizer assim. Aí na hora que esse raio bateu aqui, ó, nessa região, o que você percebeu, né? Que esses raios, né, o ângulo de incidência deles foi maior que 24 graus. Ou seja, 24 graus é o ângulo limite entre diamante e ar, por exemplo, né? Então, se o ângulo de incidência for maior que 24 graus, esse raio ele não passou aqui para fora, ele bateu dentro do diamante e voltou. Por isso que os diamantes eles brilham bastante, porque o raio fica preso lá dentro, sofrendo o fenômeno de reflexão total várias vezes, tá? Quando que esse raio sai? Quando ele bate aqui, né, na última superfície, por exemplo, bate para cá, né? E aí ele incide com um ângulo menor que o limite. Se o ângulo é menor que o limite, ele vai sair. Ele vai sofrer refração, né? Agora, se é maior que o limite, ele vai sofrer reflexão total, né? Então aqui, ó, mais do que 24 graus, que é o limite, e aqui menos de 24 graus. Então aqui ele refratou, né? Ele saiu aí, passou para outro meio, que seria o ar, tá? Um outro exemplo, né, que é responsável, né, que é uma consequência desse fenômeno de reflexo total é miragem na estrada, né? Quem nunca viu, né, cara, aquela na estrada como tá um dia quente, por exemplo, as pessoas têm essa impressão, né, de que a estrada tá liberando vapor. Não é vapor, meu querido. Aquilo lá que você tá vendo lá se mexendo na estrada, aquela sombra, aquilo lá é a sombra da nuvem no chão, na estrada. Ela tá aqui, ó, tá? Então, na verdade, o motorista aqui, ó, ele tá enxergando o quê? Ele tá enxergando isso daqui, ó, né? Ele tá enxergando isso daqui. Ele não tá enxergando, na verdade, vapor de água subindo, não. Ele tá enxergando a sombra da nuvem no chão, tá? Porque o sol bate na nuvem e faz uma sombra ali, né? Então, mas por que ele enxerga isso, né? Porque o raio que vem da nuvem, né, devido à luz que o sol ilumina a nuvem, então o sol ilumina a nuvem, né, com uma radiação, e a nuvem vai ter uma sombra lá, vai ter uma imagem, né? E essa luz que bate na sombra vai vir aqui, ó, ela vai sofrer várias reflexões totais, por quê? Porque se você pegar aqui, né, as camadas de ar aqui, ó, embaixo, né, o que você vai ter? O índice ele vai aumentar, né, de baixo para cima, ok? Então o índice aumenta de baixo para cima, ok? Então se ele aumenta de baixo para cima, pensa bem, né? Na hora que esse raio bater aqui, ó, na primeira superfície, camada de ar aqui, ó, essa primeira superfície, né, o que vai acontecer? Eu vou ter minha normal aqui, como o índice aumenta para cima, então ele vai do menos refringente, aliás, perdão, ele vai do mais refringente para o menos refringente. Então ele vai fazer isso, né? O que ele vai fazer? Ele vai sofrer o quê? Uma refração e vai do mais para o menos, ele vai se afastar da normal, né? Então o que ele vai fazer? Ele viria para cá, ele faz o quê? Ele faz isso. Aumenta o ângulo, né? E aí na outra superfície que ele bater, acontece a mesma coisa, ele vai fazendo isso, ele vai envergando. Você vê que ele vai envergando, né? Ele vai
vergando até bater aqui. Bateu aqui, ele volta, né? Porque aqui nesse ponto ele sofre a reflexão total, ou seja, ele não vai mais refratar, porque o ângulo de incidência aumentou tanto que ele não sofre mais refração, só reflexão total. E agora ele faz o contrário, né? Ele passa do meio lá, ó, menos refringente para o mais refringente, vai se aproximando da normal. Aí chega até o olho da pessoa no carro, ó, interessante. Então, na verdade, a miragem é na estrada, ou no deserto, né, whatever, vai ser, na verdade, a imagem da sombra da nuvem no chão. Você foi enganado pela sua percepção visual até hoje. Tá aqui, ó, que era essa imagem aqui, né? Então, essa sombra aqui, na verdade, não é vapor de água na estrada, né? Não faz sentido nenhum, né, ser água, né? Por que aqui não tem água, você não enxerga aqui você enxerga? Não faz sentido. Né? Na verdade, é a sombra da nuvem que tá aqui em cima. Poxa, senhor, sacanagem, hein? Pois é, né? Então, pessoal, esse mesmo fenômeno ocorre no deserto, olha lá. Ele também é responsável pela miragem no deserto. É, meu amigo. Então você tem aqui, ó, o raio aqui, vamos pegar aqui de novo o índice, ó, o índice aumenta de baixo para cima. Então o raio ele passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então se ele passa do mais para o menos, ele vai fazendo o quê? Ele vai se afastando da normal, né? Então aqui nessa primeira superfície, ó, que ele bateu, certo? Então ele iria para cá, ó. Nessa direção que ele iria, né? Aqui. O que ele fez? Ele aumentou o ângulo, ó. Ele afastou. Aqui ele dá outra afastada. E aqui nesse ponto, ele sofre o quê? Ele sofre reflexão total. Ou seja, aumentou tanto o ângulo de incidência, do mais para o menos, né? Tem que ser do mais para o menos, que esse raio sofreu reflexão total. E agora aqui do lado direito, aqui, né, vamos dizer assim, ele vai passar do quê? Do menos para o mais. Então do menos para o mais ele aproxima, né? Então você vai vendo aqui, ó. Bateu aqui, normal, bateu aqui, normal. Então ele vai aproximando a normal, né? Até chegar no olho do carinha lá, né? Do rapaz árabe aí, que está num dromedário, camelo, sei lá o que. Certo? O que ele vai enxergar, esse carinha? Ele vai enxergar o prolongamento desse raio aqui, ó. Desse último raio. Ou seja, o que ele vai enxergar então? Ele vai enxergar a imagem desses coqueiros. E essa coisa aqui sombreada, né? Essa região que parece para você, né? Você não, imagina você num deserto, né, cara? Você tá morrendo de sede. Você vê um treco em movimento no chão, né? Escuro. O que você vai pensar que aquilo lá é? Aquilo lá é um lago. Mas isso aqui não é um lago. Isso aqui, na verdade, é a sombra da nuvem aqui em cima. É que a nuvem ela está em movimento, a mesma coisa de antes. Então, isso daqui dá ideia de movimento para você. E você, o seu cérebro, né? Já que está com sede, vai imaginar que esse cara aqui seja o quê? Seja água. É que é chamado oásis, né? Ou seja, que é uma região que tem água, né? E coqueiro no deserto, por exemplo. Tá? Mas é a mesma ideia. Temos aqui, né, a miragem do deserto aí. Então essa sombra aqui em movimento, na verdade, é a sombra da nuvem, né? Os gnus aí, né? Pelo que eu tô vendo aqui são gnus, certo? Que está abaixo dos gnus, tá? Porque mesmo que se fosse água, eles não estavam aqui caminhando aqui, né? E estariam bebendo a água, né? Certo? Então aqui são sombras, é a sombra da nuvem em movimento que dá essa ideia para você de miragem, beleza? Uma outra aplicação importantíssima, né, para esse fenômeno é a fibra óptica, né? A fibra óptica ela só consegue transportar a luz por distâncias muito grandes devido a esse fenômeno de reflexão total. Então você percebe aqui que a fibra óptica, né, é formada basicamente por bainha, né, um isolamento, uma capa, uma casca e tem o núcleo dela. Então se você pegar a fibra óptica, né, o revestimento dela aqui, ó, por fora, né, na verdade o que acontece? Tem um índice de refração dele. E esse interior dela, que é o núcleo, tem outro índice. Então, na verdade, o núcleo é um material mais refringente, né? Tem maior índice do que o revestimento, né? Que é menos refringente. Então, quando esse raio ele entra aqui na fibra, ó, ele vai do mais refringente para o menos. Aí ele sofre chamada reflexão total várias vezes. Ó. Então, esse raio ele sofre várias reflexões no interior da fibra óptica. Por isso que ela consegue transmitir informação por longas distâncias e muito rápido, porque luz, né? Luz é muito rápida, né? E devido às reflexões totais que esse raio faz no interior da fibra óptica. Tá vendo aqui? Ó, ele bate aqui, entrou reto, bateu, sofreu a reflexão aqui, né? Sofreu outra aqui, ó, sofreu outra aqui e assim por diante, ele vai embora, tá? Então, a fibra óptica ela é um caso clássico de reflexões totais aí que a luz sofre, né? Levando informação pra gente aí, no caso de fibra óptica, internet por fibra óptica é a mesma coisa, né? A informação da internet é levada através da luz. Física é fera, né? Impressionante. Bom, chegamos num outro tipo de aplicação, né, que envolve refração luminosa,
que é o dióptro plano, né? O nome está dizendo dióptro plano, são dois sistemas ópticos, tá? Dióptro, dois sistemas ópticos que são planos. Tá? É bem simples aqui, na verdade. Tá? Então, por exemplo, o que seria o dióptro plano? É um conjunto de dois meios homogêneos, ou seja, né, ele é uniforme em toda a sua superfície, em toda a sua composição. Então, dois meios homogêneos transparentes, tipo água, ar, vidro, ar, né? Separados por uma superfície plana S, como a gente já viu antes, né? Então, por exemplo, a água, né, tranquila de um lago e o ar, separados pela superfície livre do líquido, constituem um dióptro plano. Então, um exemplo aqui clássico, ar e água, né? Que é o que mais cai em prova aí. Então, na verdade, né, no dióptro plano, o que você percebe? Você percebe que a imagem que você vê, né, por exemplo, tem um carinha aqui fora da água olhando aqui, né, um lápis, por exemplo, né, objeto. Na verdade, ele está olhando aqui a ponta do lápis, ó. Então, onde ele enxerga a ponta do lápis não é onde está o lápis. Na verdade, o lápis está mais embaixo, certo? A ponta do lápis ela está mais para cima. Devido ao quê? Devido ao fenômeno de refração da luz, que nós já vimos antes aí, né? Aqui, por exemplo, ó, você tem um, acho que é um bastão isso daqui, certo? Você percebe que ele parece que está, né, tá o quê? Quebrado, mas não tá, né? Ele tá torto devido ao quê? Devido à refração da luz, né? Porque a luz ela sofre um desvio, né, quando passa da água para o ar. E aí como ela leva a informação, né, do canudo, né, ou seja, desse material aqui, então parece que ele está torto, mas ele não está. OK? A mesma ideia aí, tá? Bom, aí temos aqui casos clássicos, né, de dióptro plano. O primeiro deles é, primeiro caso, um observador olhando para a água. Então vamos supor que uma pessoa está aqui fora olhando para um peixe, né, dentro d'água. Quem dera ser um peixe, certo? Bom, então o que você percebe? A pessoa enxerga o peixe aqui em cima, mas o objeto, na verdade, ele está aqui embaixo, certo? Então como é que eu cheguei nessa relação aqui? Eu vou explicar essa relação para vocês agora, tá? Vou deduzi-la, beleza? Bom, então nós temos aqui coisas importantes, né? Vamos agora mudar um pouquinho aqui de tela, tá? Tirar essa aqui, vamos para a lousa digital e lá eu vou mostrar para vocês da onde veio essa fórmula, tá? Vou deduzir aqui para vocês aquela equaçãozinha lá, ok? Só aguardar um pouquinho aí que tá chegando. Bom, beleza, estamos aqui então. Chegamos aí na aula, beleza. Então eu vou deixar aqui para deduzir, tá? As fórmulas aqui que é melhor para deduzir do que lá. Bom, já meio que tracei um triângulo ali, mas enfim. Vamos apagar isso daqui, depois eu faço de novo. Então, de outro plano tá aqui. Beleza, galera. Então é o seguinte. Vou deixar essa frase que eu vou usar daqui a pouco, tá? Bom, vamos apagar esse cara. Tirar esse carinha daqui. Então, olha só. Então nós temos aqui a imagem do peixe. Tá? A distância da imagem do peixe até a superfície eu vou chamar de DI. DI para mim vai ser o pelinha, tá? Igualzinho a gente viu um espelho esférico aí, pelinha. Distância da imagem até a superfície de separação. Ok? O objeto peixe está aqui embaixo. Então, distância vertical, tá? Tudo aqui é vertical. A distância vertical do peixe até a superfície eu vou chamar de DO, distância do objeto, que eu vou chamar de P, tá? Distância do objeto até a superfície de separação, a distância vertical também. Então, nós temos aqui, né, para a pessoa que está aqui enxergar esse peixe, esse olho aqui, ó, o raio tem que sair do peixe, bater na superfície e ir até o olho dele. Como o raio vai do meio mais refringente para o menos refringente, ele vai fazer o que? Ele vai se afastar da normal, né? Na hora que ele bate aqui na superfície, ele iria para cá, né? O que ele faz? Ele se afasta e vai até o olho da pessoa. O que a pessoa vai enxergar? Ela vai enxergar o prolongamento do raio que refratou. Ó. Isso que ela vai enxergar. Então, para ela, o peixe vai estar aqui. Ok? Por isso, quando você, por exemplo, se for na piscina, né? Num dia de verão, ou algo do tipo num clube, e você deixa cair uma moeda na piscina, por exemplo, uma piscina que não seja muito funda, né? Aquela piscina mais rasa. Às vezes você tenta pegar a moeda, né? E você não consegue pegar a moeda. Por quê? Porque você enxerga a imagem dela. E a imagem dela está em cima. Então você passa a mão assim na piscina, na água, né? Você não consegue pegar a moeda. Você tem que pôr a mão mais embaixo. Né? O mesmo acontece com o índio, por exemplo. Quando o índio, por exemplo, né, na selva, lá, ele vai pescar, né? Ele vai pescar com uma lança, ele vai lançar no peixe. Ele já sabe que o peixe não está naquela posição que ele enxerga. Ele já tira a lança um pouco mais embaixo, porque ele sabe que o peixe está mais para baixo. Tá? Lógico que ele não conhece, ele tem esse conhecimento, mas ele tem a experiência, né? Beleza? Bom, então aqui é o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui para deduzir a fórmula que relaciona o índice com as distâncias da imagem e do objeto, tá?
Vou pegar um triângulo retângulo aqui. Então aqui nós temos o ângulo de incidência, né? O raio incidiu aqui, ó. Ângulo de incidência. Esse ângulo aqui, eles são, ó, esses dois ângulos, eles são alternos internos, então eles são iguais. Esse com esse, tá? Aqui é o ângulo de refração, né? Aqui em cima. Esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó. Então eles também são iguais, tá? Por quê? Porque nós temos duas paralelas e uma transversal, né? Teorema de Tales. Então esses ângulos também são iguais, tá? Então eu vou chegar aqui e vou trabalhar, né? Deixa eu tirar essas bolas daqui. Vou trabalhar com triângulos e semelhança de triângulo. Na verdade, eu vou trabalhar com seno e tangente só. Vamos pegar primeiramente o triângulo que está aqui, ó, esse triângulo BAP'. Isso ficou ruim. Esse triângulo aqui, tá? BAP'. Então, se eu pegar o triângulo BAP', eu vou ter... Vamos calcular a tangente desse cara, né? Vamos chamar esse tamanho aqui de x, ó. Ok? Então, a tangente de R', ela vai ser... R chapéu, aliás, perdão. Ela vai ser x dividido por DI. DI eu vou chamar de P', tá? E agora eu vou trabalhar com o triângulo maior. Esse triângulo aqui, ó. Ok? Esse triângulo maior, eu vou ter o cateto oposto também vai ser x e o adjacente vai ser o P, tá? E aqui é o P'. Beleza? Então P é tudo isso daqui. Então a tangente do I agora, né? Tangente do ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, ó, vai ser x dividido por P. Ok? Agora eu vou igualar. Na verdade, eu vou igualar... Vou isolar o x aqui e vou isolar o x lá. E vou igualar os dois, tá? Vai ficar P' vezes tangente de R. E aqui vai ficar P vezes tangente de I. Só que tem um detalhe. A gente aqui agora faz uma aproximação, tá? Bem justa, na verdade. Se eu pegar ângulos aí pequenos, quando eu falo pequenos, ângulos aí menores que 10 graus. Agora vem essa frase que eu coloquei aqui. Tá? Para ângulos menores que 10 graus, eu posso afirmar para você que o seno, nesse caso, o seno, aliás, a tangente de R, ela é igual, ou aproximadamente igual, ao seno de R. Ou seja, seno e tangente, eles são praticamente iguais. E aqui a mesma coisa. Tangente de I é aproximadamente igual ao seno de I. Então, com base nessa aproximação, a gente pode trocar lá em cima aquela fórmula, né? Em vez de colocar tangente, a gente vai colocar senos, tá? Então, na verdade, o nosso x ele pode ser o quem? Ele pode ser o P' vezes seno de R e também pode ser o P vezes o seno de I. Beleza? Melhorou, hein, senhor? Ok. Vamos continuar então. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que seno de I sobre seno de R é igual a quê? É igual a P' sobre P. Só que a gente pode também usar aqui agora o quê? A lei de Snell-Descartes, que fala o seguinte, que fala que seno de I sobre seno de R é igual a quem? É igual a N2 sobre N1. E agora que vem a grande sacada, certo? Nesse caso nosso aqui, ó, quem que vai ser N2 e N1? Né? No caso nosso aqui, quem que vai ser o I? A incidência está na água, certo? Então o nosso N1 aqui é a água. Ela vai dar água, certo? Para o ar. O ar é o N2. É o meio para onde foi, certo? Aquele raio. Então a gente vai trocar aqui. Né? N2 é ar e N1 é água, certo? Vamos lá. N2 é ar e N1 é água, certo? Bom, agora a gente vai melhorar isso daqui. Então vamos trocar agora aqui na fórmula, certo? Então ficou P' sobre P, que são as distâncias verticais, né, da imagem à superfície e do objeto à superfície. Então
Então, em vez de colocar seno I, seno R, vai colocar NA. NA. E agora a gente vai bolar uma fórmula genérica, não só para água e ar, mas para todo tipo de meio, todo tipo de superfície, tá? Agora olha que interessante. O ar, o que é o ar? Que meio que é o ar aqui nesse caso? O ar é o meio para onde passa o raio, para onde foi o raio, tá? E a água é o meio de onde veio o raio. Então a gente vai trocar isso daqui. Em vez de colocar N ar e N água, a gente vai colocar N vai e N vem. Ou como diz aqui no texto, N passa e provém. Eu não gosto de usar passa e provém, eu uso vai e vem. Ou seja, a fórmula de óbito plano vai ficar assim, tá? P' sobre P, sobre P vai ser igual a N vai, índice para onde vai o raio, sobre N vem, índice de onde veio o raio. Por isso que N vai e N vem, tá? Então se você voltar aqui, vamos pensar. Da onde que veio o raio? O raio veio da água, né? Ó, ele veio da... Porque a pessoa queria enxergar o peixe. Se ela quer enxergar o peixe, né, o observador, então o raio tem que vir da onde está o objeto que ele quer enxergar. Então o raio veio do peixe. Então ele veio, ó, ele veio da água e foi para onde? Ele foi para o ar, né? Porque é onde está o observador. Então aqui, ó, N vai e N vem. Para onde que o raio vai? Ele vai para o olho do observador. E para onde que ele vem? Da onde que ele veio? Ele veio de onde está quem? De onde está o objeto. Então sempre vai ser assim. O raio vai para quem vai enxergar e ele vem de onde quem vai ser enxergado, ou seja, do objeto. Tá? Então, se você tiver dúvida em usar vai ou vem, lembra que o raio vai para onde? Ele vai para onde está quem? O observador. Então, se o observador está na água, ele vai para a água. Então, aqui é N água. Se o observador está no ar, então aqui é o N ar. Certo? E aqui é a mesma coisa. Ele veio da onde? Ele veio de onde está o objeto a ser enxergado. Então, se o objeto está na água, então aqui é N água. Se o objeto está no ar, aqui você vai usar N ar. Tá? Então, agora a gente volta lá. Certo? Então, voltamos aqui a fórmula. Por isso que a fórmula vai ficar assim, ó. N vai, N vem, P', P. Então, N vai, para onde que foi? Para onde que vai o raio? Ele vai para o ar. Vem, de onde que veio o raio? Ele veio da água, tá? Esse caso aqui é o contrário, mas a fórmula ela é a mesma, tá? Não vale a pena deduzir novamente a fórmula porque é a mesma coisa. Só que agora é o seguinte, né? A pessoa está dentro da água, na piscina, por exemplo, e ela está aqui, por exemplo, enxergando uma gaivota. Então, aqui no caso é o contrário. Onde que está a imagem da gaivota? Está lá em cima. Então, a gaivota realmente a real está aqui embaixo. Ó. E ele está enxergando ela lá em cima. Então, aqui, ó, a gaivota, a distância da gaivota até a superfície é o P também, tá? Então, esse DO aqui, que é a distância do objeto, é na verdade o nosso P, tá? Esse cara aqui é o P, distância da gaivota, né? Real, objeto até a superfície. E esse DI seria o nosso P', né? Distância da imagem da gaivota até a superfície. Então, o carinha agora, ele está enxergando a gaivota lá em cima, mas na verdade ela está aqui embaixo, certo? O objeto está aqui embaixo. E a fórmula continua a mesma coisa, tá bom? N vai, N vem, P', P. Só que nesse caso, o N vai seria quem? Para onde que vai o raio? O raio vai para a água, onde está o observador. Então, aqui em cima seria o N da água. Né? E de onde que veio o raio para ele poder enxergar? O raio veio do objeto. Onde está o objeto? Está no ar. Então aqui embaixo seria N ar. Tá bom? Beleza, né? Aqui temos um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, para poder, né, ajudar aí a entender melhor essa questão. Então ele fala assim: que a distância da superfície de uma piscina, uma pessoa dentro d'água vê um avião que voa a 1.500 metros de altura, dados N do ar e N da água, né? Então o avião ele voa a 1.500 metros da altura. Então esse aqui é o P, a distância real do avião, 1.500 metros, né? Então a distância de superfície de uma piscina, uma pessoa dentro d'água vê um avião. Então se ele vê um avião, é o P'. Ele está vendo a imagem, né? A pessoa vê a imagem. Ele me deu N ar e N água. Então vamos aplicar a formulinha, certo? P' sobre P é igual a N vai sobre N vem, né? Muito bem. Então, P', eu quero achar quem? Eu quero achar o P'. Então, P'
sobre P, que é 1500, é igual a N vai. Para onde que vai o raio? O raio vai para onde? Para quem vai enxergar. Ou seja, quem que vai enxergar aqui? Esse rapaz aqui, né? O Sherlock Holmes. Né? Onde que ele está? Ele está na água. Então aqui vai ser N água, né? Que é 4 terços. E N vem. De onde que veio o raio? O raio veio do ar, porque o avião está no ar. Então o avião está no ar. Então aqui é 1. Então na verdade a nossa belinha, ele vai ser... Vamos pegar aquele 1500, passar multiplicando, né? Passar multiplicando. Então o nosso pelinha vai ser 4 terços vezes 1500, né? Vamos dividir aí o 1500 por 3. 15 por 3 dá 5. Opa. 5. Né? Então pelinha vai ser 4 vezes 5, 20. Ou seja, 20 com 2 zeros. Tá aí. Então pelinha vai ser 2.000 metros. Realmente é verdade, né? Porque o carinha, ele vai enxergar a imagem acima do objeto, né? Ele está dentro da água, né? Olha onde está a imagem aqui, ó, pelinha. Ela está acima do objeto, né? Está aqui. O objeto está aqui embaixo. Então aqui é 1500, né? De distância. E a distância da imagem é maior, é 2000. Tá? Então ele vai enxergar a imagem a 2000. Uma coisa importante, galera, aqui que faltou comentar é o seguinte. Lá na hora que a gente deduziu a fórmula, vocês lembram que eu falei para vocês o seguinte. Que eu falei para vocês... Opa, abri errado aqui. Que eu falei para vocês que... Opa. Que o ângulo, né, que a gente está usando aqui é um ângulo menor que 10 graus, né? Então, ou seja, a pessoa que está aqui olhando esse objeto aqui, ó, certo? Observador. Opa. A pessoa que está aqui olhando, né, ela está olhando muito próxima à vertical, porque o ângulo aqui tem que ser menor que 10 graus. O ângulo de quê? O ângulo de incidência e refração, tá para ângulos pequenos. Por isso que a gente tem a pessoa enxergando bem próximo aqui à vertical, tá? Aqui é uma aproximação, tá? Então, para esse dióptro fazer, né, ele funcionar, essa relação do dióptro aqui, a pessoa tem que olhar sempre próximo à vertical aqui, tá? Onde estão a imagem e o objeto, tá? Não pode ficar muito longe, senão essa forma não funciona. Beleza? A fórmula ela vai ser válida para essa condição, tá? Então voltamos aqui ao nosso exemplo. Né? Já fizemos aqui. Bom, agora temos outra aplicação aí da refração luminosa. É uma aula bem longa, tá, galera? Então, paciência aí. Lâminas de faces paralelas. O que é uma lâmina de face paralela? O nome está dizendo, né? Um conjunto de 3 meios homogêneos, né, e transparentes separados por duas superfícies planas e paralelas. Então a gente tem aqui, né, 3 meios, ó. O meio ar e o meio vidro. E nós temos aqui duas superfícies de separação. Uma superfície ar-vidro e outra superfície ar-vidro. Né? No caso aqui, ar-vidro, vidro-ar. Né? Então, nessas faces aqui, né, nessa lâmina, o raio ele vai entrar aqui com ângulo de incidência e ele vai sofrer uma refração aqui, certo? Vai aproximar da normal, né? Porque ele veio do meio menos refringente para o mais refringente, certo? Aí ele bateu nessa outra face aqui dessa lâmina, né? Então esse R aqui, ó, é o ângulo de incidência agora novo para essa face aqui, né? Esses ângulos eles são iguais porque eles são alternos internos, né? E aí esse raio quando passa do mais refringente para o menos, ele se afasta da normal. Então eu quero saber aqui nesse caso, qual que foi o desvio que o raio sofreu, né, desde a entrada na primeira face até a saída na segunda face. Então esse desvio é em relação à entrada do raio na primeira face. Ó. Então até que a gente prolongou aqui, né? A primeira face ele entraria aqui, ó. Se não fosse o outro meio, né, ele iria reto aqui, ó. Certo? Então qual que foi esse desvio desse raio? Dado também para você que a espessura dessa lâmina, ela vale E, tá? Então para a gente chegar nessa relação aqui, eu vou deduzi-la também para vocês, tá? Vamos lá para a nossa lousa digital novamente e vamos trabalhar com a dedução dessa forma. É comum aparecer uma questão de lâmina de faces paralelas em provas, tá? Então basta aplicar a relaçãozinha, mas vamos ver de onde que veio a relação, né? Não fica muito sem graça a coisa, ok? Bom, estamos aqui, já tracei os triângulos para ficar mais fácil, né? A gente pode fazer de novo sem problema nenhum aí. Ó, então é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Né? Então, aqui eu já cavei 2 triângulos, né? Vamos tirar os triângulos. Tá? Então nós temos aqui, ó, um triângulo aqui, que eu vou traçar. Triângulo retângulo, né? Óbvio. Certo?
Então, aqui 90 graus. Vou chamar essa hipotenusa de x. E esse cateto dele aqui, adjacente ao ângulo R, é o E, a espessura, né? Temos aqui um outro triângulo aqui, ó. Aliás, aqui e aqui. Não foi não. Pera, deixa eu melhorar esse negócio. Aqui nós temos um retângulo. Tem que fazer aqui também. Beleza. Então aqui 90 graus. Né? O cateto aqui, ó. Então nós temos aqui. Esse ângulo é R, né? Aqui é o D. Tá? Esse ângulo aqui, ó. Deixa eu fazer de verde, vai. Esse ângulo aqui, ó. Quanto que ele vale? Esse ângulo de incidência. Tá? Esse ângulo de incidência. Ele é igual a quem? Ele é igual a R. Mais esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa. Certo? Então quem que vai ser o meu alfa, né? Porque eles são opostos pelo vértice, né? Tanto esse ângulo aqui quanto esses dois aqui, ó. Né? Tá aqui, ó, normal e o raio, né? Então eles são opostos pelo vértice. Então, na verdade, o nosso ângulo alfa, né? Que é o que tá aqui, ó. Ele vai ser o ângulo I menos R. Tá? Então esse é o ângulo alfa nosso ali. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos trabalhar agora com as relações trigonométricas, tá? Por exemplo, quanto que vale o cosseno de R ali, no triângulo, né? No triângulo rosa. O cosseno de R vale cateto adjacente, que é o E, pela hipotenusa, que é x. Certo? Quanto que vale o seno de alfa? O seno de alfa é o seno de I menos R. Certo? Quanto que vale? Cateto oposto, que é o D, sobre a hipotenusa, que também é x. Né? A hipotenusa ela é igual para os dois, ó. Tá vendo? Então, de novo, D por x. Ok? Vamos isolar o x aqui. Vai ficar E sobre cosseno de R. E aqui o x vai ficar igual a D sobre seno de I menos R. Pô, de novo o carro da esfirra, velho. Meu Deus. Vamos igualar os dois? Então ficou E sobre cosseno de R igual a D sobre seno de I menos R. Certo? E agora a gente quer encontrar o desvio do raio, né, emergente em relação ao raio que entrou. Então a gente vai isolar o D, né? Então, na verdade, o D ele vai ser E, que multiplica seno de I menos R, sobre o cosseno de R, tá? Então, aquela relação lá que nós vimos, ela veio dessa dedução. Beleza? Então, para você encontrar o desvio do raio emergente, você faz E, que é a espessura da lâmina, né? Vezes seno de I menos R, que é ângulo de incidência menos ângulo de reflexão, né? Então, seno do ângulo de incidência menos refração, perdão, sobre o cosseno do ângulo de refração, né? De F. Beleza? Vamos voltar lá então. Tá aí a nossa formulinha aí, né? Então, o desvio vai ser dado por quem? Por E, seno de I menos R, sobre cosseno de R. Beleza? Bom, chegamos na parte dos prismas, né? Estamos quase acabando, galera. Prismas, né? Vamos lá. Prisma em óptica é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas não paralelas, que são as faces do prisma. Então tá aqui, ó. Você tem aqui, né? Esse aqui é um prisma, na verdade, né? Você tem a base dele que tá aqui, né? A base dele tá aqui, certo? Então, olha lá, um conjunto de três meios homogêneos. Três meios homogêneos, né? Ou seja, eu tenho ar aqui, tenho o material do prisma, que geralmente é um cristal, né? E tenho o ar de novo aqui desse lado, né? Homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas não paralelas. Tá aqui, ó. É uma superfície aqui, ó. Essa superfície plana aqui, não paralela, desse lado. E do outro lado, né? Certo? Então, é esse lado aqui. Superfície plana não paralela a essa superfície aqui que está do outro lado. Que seria, por exemplo, essa daqui, ó. Né? Do outro lado lá. Certo? Então, não paralelas. Que são as faces do meu prisma. Então, eu cortei aqui um prisma com um plano, né? Um plano qualquer aqui para mostrar para vocês o prisma, né? Então, o prisma seria esse carinha aqui, né? Opa, deixa eu só apagar isso aqui. Então, esse cara seria um prisma, né? Não é um triângulo, não. Triângulo não é prisma, tá? Prisma é esse cara aí, ó. Prisma de base triangular, né? Seria um...
Prisma triangular, né? No caso. Opa. Então, esse cara é o prisma, né? Tá? Esse carinha é o nosso prisma aí. Ok? Tá aí o nosso prisma. Tem até um carro com esse nome, né? Prisma, né? Bom, enfim. Beleza? Bom, o que acontece nesse prisma? Por que ele é importante? Por que as pessoas estudam esse prisma? Porque o prisma, cara, você pode usá-lo de várias maneiras na óptica, né? Você pode usar, por exemplo, em binóculo, você pode usar, por exemplo, em microscópio, você pode usar em periscópio, você pode usar... Nossa, tantas aplicações. Você pode usar, por exemplo, em química, cara, nos isômeros ópticos para polarizar a luz. Então você tem N aplicações, né? Chamado prisma de Nicol. Você pode aplicar para polarizar a luz também, né? Bom, então o que seria então dispersão no prisma, né, da luz branca? É o fenômeno referente à decomposição da luz branca no interior de um prisma nas diferentes cores. Então, assim, quem nunca viu, né, cara, um símbolo desse, né? Depois eu vou falar sobre um álbum de música aí famoso. Ou seja, aqui tem uma face, né, a parte da frente de um prisma, né? Então a luz branca ela entra aqui, ela sofre uma dispersão aqui, ó, na primeira face e uma dispersão na segunda face maior. Ou seja, quando a luz ela adentra esse prisma, como ela apresenta diferentes velocidades, né, no mesmo prisma e diferentes índices de refração que nós já vimos, então ela vai se separar nas cores do arco-íris, né, nas cores que compõem a luz branca. Então ela sofre a chamada dispersão da luz, né? Ou seja, quando a luz branca adentra um prisma, ela se separa em diferentes cores devido aos diferentes índices e velocidades que essas cores têm no prisma, tá? Então aqui eu até comento sobre isso. A decomposição ocorre pois os componentes da luz branca apresentam diferentes índices e velocidades ao ser propagado. Beleza? Muito bonito, né? Fazer isso, né? Quem descobriu, na verdade, esse fenômeno foi o querido Newton, né? Já já eu falo aí, mostra a figurinha do Newton. Né? Newton não tinha muito o que fazer. Aliás, o Newton descobriu N coisas quando ele ficou em quarentena, tá? Só pra você ter uma ideia. Beleza? Então, pessoal, a gente tem aqui de novo, né? Aquela tabelinha que mostra, então, né, a variação, né, do índice de refração, né, de diferentes cores com num bloco de vidro, né? Então, o que a gente percebe aqui, né, novamente, né? Que o violeta ele apresenta maior índice, né, de refração no bloco de vidro, a cor violeta, e a vermelha apresenta um menor índice de refração, né? Então a gente sabe que as diferentes cores elas apresentam diferentes índices de refração no mesmo material, né? Quando se propagam no mesmo material. Bom, então a gente pode agora entender lá, né, o que aconteceu naquele prisma, né? O que você percebe aqui, né? Que a cor que saiu primeiro aqui no prisma foi o vermelho, né? A cor vermelha. E a cor que saiu por última é a cor violeta. Só que a cor que saiu por última, ela sofreu um desvio maior. Então isso não é à toa, né? Tem uma explicação para isso, certo? Então se você olhar aqui no índice, né? O que acontece? O índice aumenta de baixo para cima. Então a cor vermelha tem menor índice e a cor violeta tem maior índice, certo? Então em relação ao desvio, ele também aumenta junto com o índice. Então assim, a cor que vai sofrer o maior desvio é a cor que apresenta maior índice de refração. Então é por isso que a luz violeta ela sofreu maior desvio lá naquele prisma. Por quê? Porque ela tem maior índice de refração quando se propaga no bloco do que o vermelho. Mas, se a gente vai observar a velocidade, né? Lembra que velocidade e índice, né? Eles são o quê? Inversamente proporcionais, né? Ou seja, então se o índice aumenta, a velocidade ela diminui. Então lá, quem que saiu primeiro, né? A cor que saiu primeiro foi, opa, foi a cor vermelha. Por que saiu a vermelha? Porque ela é mais rápida, né? Então ela vai sofrer um desvio menor, mas ela vai sair primeiro por ser a mais rápida. E a cor violeta, ela vai sair por último, por quê? Porque ela é a mais lenta, mas ela vai ter um índice maior, né, de refração do bloco do que a vermelha. Então ela vai ser o quê? Ela vai ter a menor velocidade, mas vai ter o maior desvio, tá? Então né, aquela ordem de cores no arco-íris, ela não é à toa, né? Que é o mesmo caso do arco-íris, né? No arco-íris, na verdade, a gota ela funciona como se fosse um prisma. Então ela dispersa as cores da luz branca nas cores do arco-íris. Por quê? Porque as diferentes cores, da mesma maneira que no bloco do prisma, né, elas apresentam diferentes índices e diferentes velocidades, né, na gota de água, que funciona como se fosse um prisma, tá? Então a ordem lavável, né, novamente, não é à toa, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, amarelo e violeta. Essa ordem é uma ordem de quê? É uma ordem decrescente de velocidade, certo? E uma ordem crescente de quê? De índice de refração, tá bom? Nada é à toa na vida, né, galera? Muito bem.
Então temos aqui, né, o experimento de Newton, né, que aliás o Newton ele teve uma maioria dos seus estudos brilhantes, né, quando ele estava em quarentena, né. Então fica uma inspiração pra gente aí, né. Então o Newton ele estava trancado no quarto lá, pegou um prisma lá que ele tinha lá e abriu a janela, um filete de luz entrou pela janela e ele percebeu que a luz era formada pelas cores, né, por diferentes cores aí, certo? Então ele conseguiu decompor a luz, beleza? E inclusive você pode fazer, né, aquele círculo de Newton, né, o disco de Newton, né? Você pode pintar as cores de arco-íris no disco, né, girar o disco, né, uma velocidade que ele vai parecer para você branco, né? O que mostra a composição das cores aí na luz branca, né? Bem legal esse experimento. Bom, aqui temos um outro esquema de dispersão da luz, né? Você percebe o seguinte, né? Aqui são dois prismas, né? Então o prisma está com a base para baixo, ó. A luz branca entra aqui, né? Sofreu dispersão. Aí se eu pegar um prisma ao contrário agora, né? Essa dispersão eu consigo recompor a luz branca. Então, as cores do arco-íris novamente elas se juntaram e formaram novamente a luz branca, né? Então eu consigo fazer isso aí, um experimentozinho aí simples, tá bom? E onde está presente também essa dispersão da luz, né? Muito famoso, em 1973 foi lançado um álbum chamado The Dark Side of the Moon, que é um álbum do Pink Floyd, né? Que é um dos álbuns que mais vendeu na história aí do rock, né? Progressivo, que também mostra aí a dispersão da luz, né? A ideia do álbum na capa é mostrar a loucura das pessoas aí, né? Para quem não conhece um pouco de Pink Floyd, né? Aconselho a ouvir música de qualidade altíssima, né? Então aqui não está muito bem, né? Vamos dizer assim, fisicamente correto, mas a ideia é ótima, né? Então, até vendo aí, porque na verdade aqui, né, na primeira fase, essa luz branca já sofreria uma dispersão, né? Aqui ele não representou, só mostrou aqui um pouquinho, né, um branquinho, e aqui as cores do arco-íris, né? Vermelho, mais rápido, menor índice, e violeta, mais lento, maior índice, maior desvio. Please stay off the Pink Floyd, né? The Dark Side of the Moon, lado escuro da lua. Beleza? Bom, aqui temos o arco-íris, né? O exemplo do arco-íris que eu comentei com vocês. Você percebe aqui que interessante, ó, que na hora que a luz branca entra na gota de água, certo? Ela se separa nas cores do arco-íris. E aqui, o que acontece aqui, ó, que interessante? As luzes, né? Os diferentes cores, elas sofrem o quê? Reflexão total. Por isso que as cores também fazem esse formato aqui, ó, né? As gotículas de água, elas conseguem fazer esse formato circular no arco-íris, porque devido à reflexão total dessas cores que acontecem na gota, né? No caso, o ângulo aqui está 42, mas é 48, né, basicamente, tá? Então, reflexão total também acontece na gota, formando aí o nosso arco-íris, né? Então, o arco-íris também é um fenômeno, né, que é possível, né, um fenômeno natural, né, possível devido ao fenômeno, né, de reflexão total, ok? Reflexão total. Ufa, beleza. Bom, e agora para a gente encerrar esses símbolos. Bom, então é o seguinte, ó, aqui nós temos então, vamos pegar aqui a parte frontal do prisma, que a gente estuda bastante o desvio que o raio incidente sofre nesse prisma, né? E cai muito em prova uma questão desse tipo, tá? Para representar os desvios que são obtidos num prisma óptico aí, tá? Agora a parte mais analítica do prisma, a parte de conta, tá? Então vamos supor que nós temos aqui, né, um prisma de vidro, né? E temos aqui, ele está imerso no ar. Esse ângulo A aqui a gente chama de ângulo de abertura do prisma, tá? Esse ângulo A aqui em cima, ok? Vou fazer aqui de azul. Beleza. Ângulo de abertura do nosso prisma aí. Beleza? Ok. Bom, então, a hora que esse ângulo, esse raio I, ele vai incidir aqui na superfície, vamos dizer, face 1 do prisma, né? Temos a normal aqui. Esse raio ele vai incidir no ângulo de incidência 1 e ele vai sofrer uma refração. Então vamos supor que ele refratou aqui, né? Então o ângulo de incidência, né, entre a normal e o raio, e o ângulo de refração também entre a normal e o raio, certo? Então aqui nós vamos ter uma refração 1, só que esse raio também incide. Esse barulhinho é meio chato, acho que eu vou tirar. Ele incide na segunda face, então aqui ó, ele incidiu com R2. Então, na verdade, R2 é o ângulo de incidência na face 2. Ele vai refratar com o ângulo I2. Então vamos recapitular aqui, né? O raio ele incidiu
no ângulo de incidência I1, na face 1, refratou com R1. Aí ele continuou aqui na face 2, ele incidiu com o ângulo R2 e refratou na face 2 com o ângulo I2, certo? Esse ângulo A que está aqui embaixo é formado pelo prolongamento das normais, tá? É o mesmo ângulo que está aqui, ó, o de abertura do prisma. Já a gente vai deduzir isso daqui, tá? E também temos aqui os desvios. Então nós temos aqui o desvio delta minúsculo 1, ó. Então esse desvio, na verdade, é devido a quem? É em relação a quem? Em relação ao raio incidente na face 1, ó. Para onde que iria esse raio, né? Esse raio incidente aqui, ele iria para cá, né? O que ele fez? Ele sofreu refração. Então esse desvio 1 é em relação ao sentido original do raio, né? Refração e o sentido dele para onde que ele iria, né? O delta 2, né? Delta minúsculo é a mesma coisa. Então o raio veio aqui na primeira face, refratou. Aí refratou de novo na segunda face. Então a gente prolonga o raio que saiu aqui, certo? Então esse prolongamento, o ângulo entre esse prolongamento e o raio que incidiu é o delta 2. Então, quando a gente fala de desvio total, a gente calcula o quê? Esse delta aqui. Esse delta, perdão, é o desvio que o raio sofreu total. Ou seja, é o desvio entre o raio que entrou e o raio que saiu. Porque pensa, né? O raio que incidiu aqui na face 1, ele iria para onde? Ele iria para cá. O raio que saiu na face 2, ele iria para cá, né? Então, o ângulo formado pelo esse ângulo aqui, ó, eu tenho então um raio que incidiu, prolongo ele. Tem o raio que emergiu, prolongo ele. Então, esse ângulo aqui, ó, é o chamado desvio total que o raio sofreu, desde a entrada na primeira face até a saída na segunda face, tá? Então, desvio total. Então, a gente vai calcular o quê? O desvio total, certo? E também vamos relacionar esse ângulo de abertura com os desvios e também com o delta, tá? A ideia é essa, beleza? Bom, aqui nós vamos dar nome aos bois, né? Vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Vou apagar. Opa. Vou apagar aquela bagunça ali. Beleza? Muito bem. Beleza. Bom, então vamos dar nome aos bois, depois a gente vai deduzir as fórmulas, tá? Então vamos lá. I1 e R2 é o ângulo de incidência na primeira e na segunda face. Então tá lá. I1, ó, I1 e R2. I1 e R2. Ângulo de incidência na primeira e na segunda face. Depois temos lá R1 e I2. Ângulo de refração na primeira e segunda face. Então I1, aliás, R1, né? R1. Opa, deixa eu fazer de verde para ficar igual lá. Vamos lá então. R1 e I2. Ângulo de refração na primeira e na segunda face, certo? Depois temos lá delta 1, delta 2, que são os desvio angular na primeira e segunda face. Já está lá, né? Delta 1, delta 2. E temos também o delta maiúsculo, desvio total. E temos o A, que é a abertura do prisma ou ângulo de refringência. Beleza? Bom, então agora vamos provar aqui aquela abertura lá do prisma é R1 mais R2. E vamos provar também que o delta é I1 mais I2 menos A. Ok? Vamos sair daqui. E vamos lá para a nossa lousa digital. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Olha aí. Prisma óptico está aqui. Certo? Tá o nosso prisma óptico aqui. Vamos supor aqui embaixo que eu não sei quanto que vale esse ângulo aqui, tá? Vou chamar ele de, sei lá, beta. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar um ponto aqui, vou nomear esse ponto também, vou fazer de rosinha aqui, vai ficar mais explícito. Esse ponto, o que mais? Esse ponto aqui e esse ponto aqui em cima, tá? Então vou chamar, sei lá, de, já tem A aqui, né? Vamos chamar de C, D, E e F, né? Então nós temos aqui o que, né? Temos um quadrilátero, né? Vamos pegar então, eu vou encontrar o valor de A, né? O valor de A não, vou fazer uma relação com A, né? Beleza.
Então, se eu pegar o quadrilátero, que eu tracei ali, né? Quadrilátero. Pegar lá meu quadrilátero. Que é o C, D, E, F, tá? Quadrilátero C, D, E, F. Então nós vamos ter quais ângulos ali? O que a gente sabe? Ângulo A. Esse ângulo aqui, ó, que é 90 graus. Então tá aqui o quadrilátero. Eu vou até achurar ele para vocês, ó. Esse carinha aqui. Certo? Esse nosso quadrilátero. Beleza? Então aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Né? Então ficou lá A. Deixa eu pôr a bateria aqui que tá acabando. A mais 90. Certo? Mais 90. Mais quem? Mais esse ângulo aqui, né? Vou chamar, sei lá, de gama. Mais gama. Então eu sei que a soma dos ângulos de um quadrilátero é igual a quantos graus? 360 graus, né? Então, na verdade, o nosso ângulo A mais 180 mais gama, ele é igual a 360. Então, na verdade, A mais gama é igual a 360 menos 180. Então, na verdade, o nosso gama, eu posso falar que ele é quem? Que ele é 180, né? Menos A. Certo? Então, esse é o nosso gama. Mas eu não quero gama, né? Eu quero beta. E aí? O que nós sabemos também? Que se eu pegar o gama e eu somar com o beta, vai dar quanto? Vai dar 180 graus, né? Então, beta mais gama, eu sei que vale 180 graus. Conclusão. Beta é igual a 180 graus menos gama. Só que gama vale quanto? Gama vale 180 graus menos A. Conclusão. Beta é igual a 180 graus menos 180 graus menos com menos dá mais A. A gente corta esse cara com esse cara. Conclusão. Beta é igual a A. Por isso que esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui embaixo, que é o beta, também é o A. Beleza? Muito bem. Bom, então já provamos que beta é igual a A, certo? Agora a gente vai provar o seguinte, né? Quanto que vale o A em relação aos ângulos ali que estão a refração na primeira face e refração na segunda face. E, aliás, a incidência na segunda face. Bom, agora é fácil mostrar o seguinte, né? A gente pode agora usar ali o teorema do ângulo externo da figura, né? Agora é pura geometria, né, moçada? Vamos apagar um pouquinho aquela parte ali. Vou tirar esse aqui. Vamos tirar o quadrilátero. Tá? Vai ficar mais fácil para vocês enxergarem aí. Ok? Bom, agora, se eu pegar aqui esse triângulo aqui, ó. Olha aí. Certo? Ficou aquela maravilha, mas enfim. Esse triângulo aqui. Esse ângulo A aqui, ó. Que é a abertura do nosso prisma. Ele é igual aqui. Ele é o ângulo externo em relação a esse triângulo aqui, né? Então é fácil você enxergar que... Lembra que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos, né? De um triângulo, no caso, opostos a ele, né? Ou seja, esse A aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser, na verdade, o R1 mais o R2, né? Então, se eu pegar o ângulo de abertura, para a abertura, né, do nosso prisma, eu posso afirmar que esse A é igual a R1 mais R2, né? Uma relação importante no nosso prisma aí, tá? Então, para você encontrar a abertura do prisma, você pode fazer R1 e R2 se você tiver. Beleza? Agora eu vou encontrar o seguinte, eu vou encontrar o desvio total do prisma, né, que é o delta maiúsculo, tá? Vamos trabalhar agora com desvio total. Vamos lá. Desvio total, que é o nosso delta. Para isso,
Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com as faces de forma separada, tá? Então vamos lá na primeira refração, né? Primeira face. Primeira refração, que é na primeira face. O que eu posso afirmar na primeira refração? Vamos lá, aqui ó. Opa, perdão. Eu posso falar o seguinte, né? Que I1, ó, esse ângulo aqui, I1, o que ele é? Ele é oposto pelo vértice desse ângulo aqui, desse ângulo que é a soma dos dois, né? Ó, tá vendo aqui? Ó, o X. Eles são opostos pelo vértice. Então eu posso falar para você o seguinte, olha, que I1, né? I1 é igual a R1 mais delta 1. Conclusão, quem é delta 1? Delta 1 vai ser I1 menos R1. Vamos guardar isso daqui. Beleza. Na segunda refração, eu posso analisar da mesma maneira. Certo? Ou seja, na segunda refração, vamos voltar lá. A mesma coisa. No caso agora, I2, ele vai ser igual a delta 2 mais R2. Então, vamos voltar lá. I2, né? Vai ser igual a R2 mais delta minúsculo 2. Conclusão. Delta minúsculo 2 é igual a I2 menos R2. Tá aí. Poxa, complicado, hein? Muito bem. Bom, e agora, galera? Seguinte. Vamos agora pegar lá o nosso delta. Olha que interessante. Quem que vai ser o delta agora? Agora a mesma ideia de antes. Vamos agora trocar aqui. Tirar essa bagunça aqui. Muito bem. Então pegamos lá agora esse triângulo aqui, ó. A mesma ideia do ângulo de abertura de baixo, tá? Não vai ficar legal isso, mas tudo bem. Então o delta, ó, ângulo externo em relação a esse triângulo aqui, né? Então lembra que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos opostos a ele. Então a mesma ideia a gente pode aplicar lá, né? Teorema do ângulo externo. Então o delta, ele vai ser deltinha 1 mais deltinha 2. Então delta maiúsculo, opa, você trocou isso. Então o nosso delta, ele vai ser delta 1 e 1 menos R1 mais delta 2 e 2 menos R2. Opa, então ficou assim o nosso delta. Ficou I1 mais I2 menos R1 menos R2. Conclusão, delta igual a I1 mais I2 menos, vamos pôr em evidência o menos, fica R1 mais R2. Conclusão, delta é igual a I1 mais I2 menos, quem que é R1 mais R2? Ô pastor, acabamos de ver isso, hein? Olha lá, é o A. Ou seja, então esse cara aqui é o A, que é o ângulo de abertura do prisma, né? Então fica o A. Tá aí. Então nosso delta, certo? Vai ser I1 mais I2 menos A. Beleza? Dedução? Então agora a gente volta lá no slide. Tá aí, ó. A R1 mais R2 e delta I1 mais I2 menos A. Certo? Bom, então é importante saber essas relações. Porque se a questão de pedir o ângulo de abertura do prisma, você pode fazer R1 mais R2, mas também você pode relacionar a abertura com o delta, né? Que é o desvio total que o raio sofreu ao passar pela primeira face e ao sair da segunda face. Então esse que é o desvio, esse ângulo aqui do lado, tá? Que vai ser I1 mais I2 menos A. Lembra que I1, né, é a incidência na primeira face e I2 é a refração na segunda face, tá? E a abertura, lógico. Bom, aí tem uma condição chamada de desvio mínimo. O que é desvio mínimo? O nome está dizendo, né? Desvio mínimo é o desvio mínimo que o raio vai sofrer ao adentrar num prisma, certo? Condições para que ocorra desvio mínimo. Primeiro, os ângulos de incidência e emergência do prisma iguais, ou seja, I1 igual a I2, ou seja, o ângulo que ele entrar aqui na primeira face vai ser igual ao ângulo que ele vai sair na segunda face. Então esses ângulos são iguais, tá?
Beleza? Aliás, eu tenho um prisma aqui, cara. Aí é o meu prisma, né? Então ele vai entrar aqui, né? Ele vai entrar aqui com o ângulo I e ele vai sair aqui com o ângulo I, tá? Então nosso prisma tá aí. Aqui não, mas na verdade isso aqui não é um prisma, tá? É uma pirâmide, mas ela funciona como um prisma. Beleza? E segundo caso, ele fala o seguinte: o raio luminoso interior ao prisma deve ser paralelo à base do mesmo. Então, na verdade, na hora que o raio ele entrar aqui, né? Ele bater aqui, ó, né, incidir aqui, ele vai ficar paralelo à base do prisma e ele vai sair com o mesmo ângulo. Então ele vai fazer isso aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui. Vai fazer isso, ó. Então ele vai incidir aqui com o ângulo de incidência, certo? Vai percorrer o prisma paralelo à base e vai sair aqui com o ângulo de emergência. De forma que o ângulo de emergência seja igual ao ângulo de incidência, né? Primeira face, né? E aqui a emergência na segunda face. Então o desvio, nesse caso, vai ser um desvio mínimo, tá? Então é fácil provar, né? Depois dessas condições que, ou seja, no desvio mínimo, nós vamos ter três coisas importantes, né? A abertura vai ser 2R, o desvio mínimo vai ser 2I menos A e o delta mínimo, né? Que é o desvio mínimo, vai ser 2 vezes o delta, né? Então, mas aí é mais tranquilo a gente provar por quê, né? Vamos lá, a nossa lousa, né? Na verdade, a gente pode até brincar aqui, né? Porque assim, o que acontece? O R1 ele vai ser igual a R2, né? Então vamos chamar de R. Então, como a gente viu que a abertura, não precisa nem ir lá para a lousa, não precisa. Vamos fazer aqui mesmo. O nosso A, ele era quem? Ele era R1 mais R2. Como eles são iguais a R, né? Porque se o I vai ser igual, né? O I de entrada e o I de saída vai ser igual, então os R's também serão iguais, né? Vamos até voltar aqui na figurinha. Tá aqui, ó. Se esse I aqui, né, entrada é igual a saída, então o nosso R, né? Vamos fazer de outra cor. O nosso R que tá aqui, ó. Esse R aqui vai ser igual a esse R também, né? Uma consequência, tá? Porque o I vai ser igual, né? Então o R também vai ser igual, tá? Então, na verdade, onde que tá nosso A? O A ele tá aqui, ó. Esse é o A. Certo? Então A vai ser 2R. Então A vai ser 2R. Vamos lá. Então nosso A aqui vai ser igual a R mais R. Então nosso A, para o desvio mínimo, a abertura do nosso prisma, ela vai ser 2R. Né? O delta, ele era quanto antes? Né? O delta, na verdade, ele era I1 mais I2 menos A. Como os I são iguais, né? No caso, I1 é igual a I2, que vamos chamar de I, então esse delta mínimo vai ser, né? Aqui no caso vai ficar 2I, né? Então 2I menos A. Correto? Beleza. Vou apagar isso daqui. Tá? Tranquilinho, né? Ok, então vamos lá. Tá aí, ó. Os I são iguais, né? Então vai ser 2I menos A. E o delta a mesma coisa, né? Na verdade, o delta total ele era deltinha 1 mais deltinha 2. Mas como os desvios também serão iguais, né? Por consequência, a desvio, né? Então o delta mínimo, né? O desvio mínimo vai ser 2 deltinha, tá? A gente poder voltar na figurinha lá, ó. Onde que está esse deltinha, né? Ele tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse é o delta e esse aqui é o outro delta. Então, nosso desvio mínimo, né, que é o ângulo externo, ele vai ser a soma dos ângulos internos, né, opostos a ele. Então, o deltão mínimo vai ser deltinha 1 mais deltinha 2. Beleza? Então, ficaram assim as relações, né, para o prisma quando for desvio mínimo, tá? Então, guarda duas condições. O ângulo de incidência é o ângulo de emergência e o raio tem que estar paralelo à base do prisma. E aí, com isso, né, o A vai ser 2R, o desvio mínimo vai ser 2I menos A e também vai ser 2 deltinha. Bom, aqui para encerrar, a gente tem aqui duas possibilidades para o prisma, né? Que são prismas de reflexão total. O que significa isso? São prismas que fazem o quê? Que fazem o raio refletir totalmente, tá? Então nós temos aqui o prisma de atração. Então, por exemplo, o raio ele vai incidir aqui em cima da normal, ó. Tá aqui, em cima da normal, certo? Aqui, ó. A normal tá aqui. Se ele incidir em cima da normal, ele passa direto, né? Aí ele bate aqui nessa superfície, né? Nessa face aqui do prisma, ó. Ele sofre a chamada reflexão total e desce. Se outro raio incidir paralelo a esse raio, ele vai fazer a mesma coisa. No caso aqui, o ângulo limite, né? Para esse prisma é 42 graus.
e o raio incidiu no ângulo de 45 graus, né? Então por isso que ele sofreu reflexão total. Por quê? Porque o ângulo de incidência foi maior que o limite. Ele bateu aqui, ó. Porque na verdade, se ele incidir aqui 90 graus, ó, vamos pensar, vai. Aqui é 90. Aqui é quanto? Se aqui é 90, esse triângulo aqui ele é isósceles, né? Aqui é 45, aqui é 45 e aqui também vai ser 45. Correto? Então, por consequência, o ângulo de incidência vai ser maior que o limite, né? Ele vai sofrer reflexão total. E a mesma coisa acontece aqui, ó, no prisma de porro, né? Mesma coisa. Então ele vai incidir aqui, aqui é 90, aqui é 45 e aqui é 45, certo? Então, na verdade, o ângulo de incidência é 45, o limite 42, né? Lembra que para achar o limite você faz o que mesmo? Seno de L, N menor sobre N maior, né? Geralmente é que aqui o prisma depende do... O valor dele depende, tá? Do tipo de prisma. Geralmente é 1,5, né? Depende do material que é feito o prisma, tá? Mas esse seria o índice menor, seria de quem? Seria do ar, né? E o do maior seria do prisma. Se o prisma fosse o 1,5, você colocaria o 1,5 aqui, tá? Beleza? Aí você vai achar lá o ângulo de 42 graus fazendo o arco seno, como eu mostrei nessa aula. Ok? Bom, então, beleza. Então, o que aconteceu aqui, né? O prisma de Amice, ele desvia, né? O raio 90 graus, ó, né? Ele entrou aqui e desviou 90 graus para baixo. O prisma de porro desvia o raio de 180 graus, ó. Ele entrou aqui, né? Sofreu 90 graus de desvio aqui e sofreu 90 graus de desvio aqui. Então ele desviou 90, desviou 90, né? Então ele voltou meio que para o meio de origem, né? Então basicamente a diferença entre eles é essa, tá? É de onde incide o raio e o desvio que ele sofre, tá bom? Aqui temos um exemplo de uma aplicação, né, de um prisma. Então você tem aqui um periscópio, né? Periscópio é aquele... Aqui tem um carinho olhando as meninas jogando vôlei, né, cara? Não é muito ético, mas enfim. Mas o periscópio é aquele aparelho usado, né, em submarino, né? Para você enxergar, né? O cara faz assim, né? Para você enxergar de longe. Aqui no caso tem uma parede, né? Um muro. E ele está enxergando pelo periscópio acima do muro, né? Então o raio ele vem aqui, ó, né? Da pessoa jogando vôlei aí. Ele entra aqui rente, né? Ele entra rente ao normal, bate no prisma, sofre reflexão total, entra aqui de novo, passa direto, né? Porque ele incidiu em cima da normal, bate de novo no prisma, né? Sofre reflexão total e vai até o olho do carinha, tá aí. Então aqui ele sofreu outra reflexão total e foi até o olho do carinha, tá? E aí ele enxergou. Então você pode usar em binóculo, pode usar em periscópio, né? Você pode usar em várias situações. Bom, galera, essa aula foi isso, né? Espero aí que vocês tenham compreendido esse conteúdo extenso, né? Tá? Qualquer dúvida aí estarei à disposição aí para ajudá-los. Beleza? Um grande abraço aí. Depois, próxima aula eu faço com vocês exercícios aí e mando junto com essa aula, tá? Farei um outro vídeo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Beleza? Um grande abraço e bons estudos e não saia de casa, se cuida, hein? Valeu, abraço.